Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus esteja presente. Hoje, mais um Evangelho no Lar. Eu, Carlos, estarei fazendo o início das nossas reuniões. Depois nós teremos a Maria Helena e o Fábio completando na questão 824 até 828 do Livro dos Espíritos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que nos ampare e nos proteja, para que juntos possamos compreender melhor os ensinamentos do dia de hoje. Que Deus nos ampare e nos proteja. Graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, Igualdade diante do túmulo, questão 823. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Resposta: orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo, e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Questão 824. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não, quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá como ao corpo, assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. Aqui ele faz alusão à questão 320. Podemos voltar um pouco para melhor entender o que foi dito. Muito obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso Evangelho no Lar, através do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, hoje veremos as perguntas de número 825 até 828. O capítulo 10 tem por título A Lei de Liberdade e o subtítulo que a gente vai estudar hoje é a Liberdade Natural. Então vamos lá. Pergunta 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não, porque todos necessitais uns dos outros, tanto os grandes como os pequenos. Os grandes e pequenos a nível de posição social, ele diz, né? Então ninguém tem uma liberdade absoluta, porque as pessoas acabam precisando uma da outra de alguma forma, né? 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Então, se tiver alguma pessoa perto, você tem limites, né? O que você pode e o que não pode fazer, se você pode ou não perturbar, atrapalhar, incomodar. Então, se tem duas pessoas, você não tem liberdade absoluta. O eremita no deserto seria um exemplo de alguém que tem a liberdade absoluta. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios
tira ao homem o direito de ser independente para consigo mesmo? Resposta: de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. E 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que, frequentemente, eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Resposta: eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser, quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Então, aqui, lembrando, está falando das pessoas que têm ideias liberais, ideias de liberdade, né? Complemento da pergunta. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Resposta: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, porém sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Então, pessoas que tinham, na época, ideias liberais, né, mas que na prática são ideias liberais para eles, ou com finalidade própria, né, independente de respeitar o próximo. Aqui o Kardec cita até com relação aos subordinados e tudo mais, quer dizer, a pessoa está pensando em si própria, né, ideias liberais, porém eivadas de orgulho, de egoísmo, e que a espiritualidade complementa. Quanto mais a pessoa tem noção de um princípio, aqui no caso o princípio da liberdade, e ela não aplicar de maneira justa para com todos à sua volta, mais ela vai responder por isso. Então, às vezes a pessoa humilde está mais avançada no caminho para Deus do que uma pessoa de posição social nobre ou mais estudada, enfim, né? Pela participação do coração naquilo que pensa, pela atitude de fazer o que prega. Então, esse é o estudo de hoje. Muita paz para todos, uma excelente semana. Que assim seja. E assim, Senhor, possamos agradecer por mais este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Jesus que nos ampare principalmente o nosso planeta, o nosso Brasil, né? Os nossos irmãos que estão em outras situações, principalmente os nossos irmãos do Sul. Que as bênçãos do céu se façam em cada coração, para que haja paz, harmonia, fé e esperança. Que as nossas confianças possam ir além e acreditar numa vida melhor. Sabemos que estamos aprendendo, mas com o Teu amor, Senhor, temos a certeza que juntos possamos conseguir muito mais. Abençoe a todas as pessoas, todas aquelas que se encontram em momentos difíceis, pedindo a Jesus que os ampare e dê a eles o alimento necessário de que todos nós estamos precisando. Graças a Deus. Que assim seja.